Olá, bem-vindos a mais uma aula de História, hoje dedicada às consequências da Segunda Guerra Mundial. Mas, tal como na aula anterior, vamos começar por responder ao desafio que vos foi lançado. Ora, vejam. A primeira questão pedia para indicarem como se posicionaram os vários países perante o conflito, pois naturalmente estamos a falar da Segunda Guerra Mundial. Ora, temos aqui uma lista de países aliados que estiveram presentes. Naturalmente podem escolher apenas alguns, não precisam de estar a colocá-los todos. E os exemplos que nós demos são o Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Polónia, a União Soviética e os Estados Unidos, entre outros. Em relação aos países do eixo, temos naturalmente a Alemanha, o Japão e Itália. Em relação à questão número 2. Define guerra relâmpago. Ora, vocês podem definir guerra relâmpago desta forma. A Alemanha utilizou a tática de combate designada por guerra relâmpago. Era baseada em ataques surpresa, nos quais a aviação e a artilharia bombardeavam posições estratégicas adversárias. E por fim, a pergunta número 3. Destaca 2 acontecimentos, um referente ao decurso da guerra e outro referente ao final da mesma. Em relação a um acontecimento que aconteceu durante o decurso da guerra, temos aqui um exemplo, poderiam colocar outros, escolhemos este, o ataque à base naval americana de Pearl Harbor. Este acontecimento levou os Estados Unidos a entrar na guerra ao lado dos aliados. O acontecimento que selecionámos para representar, digamos assim, o final da guerra foi o seguinte. Como o Japão não se rendia, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atómicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. O Japão rendeu-se e a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Pronto, tem aqui então a resposta às 3 questões que foram lançadas. Agora vamos então dar início realmente aos conteúdos da nossa aula. Ora, vamos falar sobre consequências da Segunda Guerra Mundial e, como toda a gente sabe, esta guerra foi extremamente violenta. Foi uma guerra que foi a mais violenta de sempre na história, trouxe consequências muito trágicas e é sobre isso que nós iremos falar. Para já, vamos então ver aqui um pequeno vídeo que nos fala um pouco desta transição, o que é que foi a Segunda Guerra Mundial e o que é que terá acontecido a seguir. Vamos ter aqui como protagonista um prisioneiro judeu. Ora, vejam. Final de 1945. A guerra terminou. Sou de uma família judia da Alemanha e passei os últimos 4 anos num campo de concentração. Nos anos 30 já se adivinhava que as ambições de expansão dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, iriam levar a uma nova guerra. Começou oficialmente em 1939 com as forças alemãs, comandadas por Adolf Hitler, a invadirem a Polónia. Afirmava-se o domínio nazi sobre a Europa. No entanto, a Alemanha começou a sucumbir devido à grande resistência britânica na Batalha de Inglaterra em 1940. 1941 foi um ano decisivo, com a Alemanha a invadir a União Soviética e o Japão a atacar os Estados Unidos. A guerra tornou-se mundial. A derrota alemã na Batalha de Stalingrado e o início da libertação da França pelos aliados a partir do dia D aceleraram a rendição da Alemanha que aconteceu em 1945. No Pacífico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atómicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki e impuseram a rendição ao Japão. Eu nem queria acreditar quando vi chegar as tropas aliadas para nos libertarem. O que vivi durante estes anos é indescritível. Infelizmente, milhões de pessoas morreram de uma forma cruel e desumana. Agora procuram-se soluções para manter a paz, a cooperação e o respeito pelos direitos humanos. Pela primeira vez na história da humanidade estão a ser julgados os responsáveis por crimes de guerra. O pesadelo acabou e está a ser feita justiça. O que vivi nunca será apagado da minha memória.
mas tenho esperança num futuro melhor. Ora, foram-nos dadas aqui algumas pistas em relação àquilo de que vamos falar na aula de hoje. E seria bom que isto respondesse. Ora bem, cá está. Então, vamos continuar a ver o nosso PowerPoint, que nos dá, então, seguimento à aula. E vamos, então, começar a falar especificamente das tais consequências de que eu falei no início da aula. Vamos organizá-las desta maneira. Em primeiro lugar, vamos falar de consequências demográficas e humanas. Posteriormente, de consequências materiais e económicas. E, por fim, iremos, então, falar de consequências geopolíticas. Ora, quando nós falamos de consequências demográficas e humanas, obviamente que o que nos vem logo à memória é o número de vítimas provocadas por este conflito, pela Segunda Guerra Mundial. E aqui, através deste gráfico, nós podemos ter uma ideia das vítimas que a guerra provocou em alguns dos países que estiveram presentes nessa mesma guerra. Falar de totais, de um total de mortos, é algo um bocadinho difícil. Existem várias fontes que nos falam de números um pouco diferentes e que variam entre os 50 e os 70 milhões de mortos. Olhando para aqui, vemos que há aqui um país que se destaca, é a União Soviética. Reparem, o número de vítimas é realmente extremamente elevado. Há um equilíbrio entre as vítimas militares e as vítimas civis, ou seja, entre aqueles que estavam efetivamente a combater e aqueles que foram apanhados pelos combates existentes. Depois temos aqui o caso da China, um caso que tem a ver com a ação do Japão. O Japão invadiu a China em 1931, ocupou parcialmente o país e, ao longo desse período e até ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de vítimas terá sido naquela ordem. Portanto, digamos que o número de vítimas que está ali presente não tem a ver só com o período da Segunda Guerra Mundial, tem a ver também com o período no qual o Japão ocupou parcialmente a China. A Polónia tem este número de vítimas de caráter civil, muito relacionado naturalmente com a forma como os alemães trataram os judeus, já que na Polónia existiam muitos. E, portanto, a maior parte das vítimas civis da Polónia eram judeus. A Alemanha tem também um número considerável de vítimas. Muitos militares depois teve em combate em muitas frentes de guerra. Quanto aos civis que morreram, tem a ver basicamente com os bombardeamentos que foram feitos às cidades alemãs no final da guerra. Depois temos ainda aqui o caso do Japão e o caso de França. O Japão, podemos ver que também tem um número considerável de vítimas civis, muitas delas provocadas pelas bombas atómicas, e a França, que também tem um número considerável, mas não tão elevado quanto o número de vítimas provocadas pela Primeira Guerra Mundial. Aí sim, França teve ainda mais vítimas do que teve na Segunda Guerra Mundial. Dentro destas vítimas, já falámos delas, falámos aqui dos judeus. Ora, os judeus foram, por parte dos alemães, vítimas de um verdadeiro genocídio. Ou seja, foram vítimas de um massacre. E esse massacre deveu-se ao facto de pertencerem a uma religião e a uma etnia que não coincidia com os princípios defendidos por Hitler. Quando falamos, então, aqui de um genocídio específico em relação ao povo judeu, estamos a falar de Holocausto. E o Holocausto provocou mais ou menos à volta de 6 milhões de vítimas. Aqui apontamos para um número que anda entre os 5 milhões e meio e os 6 milhões de vítimas. E se verificarmos, metade delas foram exatamente na Polónia, como eu falei há bocadinho. Seguem-se uma série de outros países que foram ocupados pela Alemanha, ou pelo menos invadidos pela Alemanha, como é o caso da União Soviética, até chegarmos à Itália, onde temos também um número de vítimas, portanto, que eram judeus. Não nos podemos esquecer que no final da guerra o norte de Itália foi ocupado pela Alemanha. E existe uma pessoa que teve um papel muito importante no início da Segunda Guerra Mundial. Essa pessoa é um português, chama-se Aristides de Sousa Mendes, era diplomata na cidade de Bordeus, portanto era cônsul na cidade de Bordeus.
Foi cônsul entre 1938 e 1940. Quando França foi invadida pelas tropas de Hitler, muitas pessoas tentaram fugir à ocupação nazi. E essas pessoas, enfim, tentavam sair do país, andavam um bocado perdidas e encontraram em Bordeus um salvador, exatamente Aristides Sousa Mendes, que em poucos dias passou milhares de vistos a estas pessoas de forma que elas se salvassem e pudessem abandonar França. Quando falamos de consequências materiais e económicas, mas, enfim, agora falando especificamente da parte de consequências materiais, algo que nos vem logo à memória é a destruição provocada pela guerra. Os bombardeamentos, os ataques que existiram sistemáticos a determinados alvos provocaram realmente uma destruição muito grande. Eu escolhi aqui dois exemplos, um na Europa e outro no Japão, no Extremo Oriente, que são disso um bom exemplo. Ora, aqui do lado esquerdo temos a destruição provocada na cidade de Caen, que fica no norte de França e que foi destruída nos bombardeamentos que os aliados fizeram à cidade depois do dia D, depois do desembarque na Normandia. Portanto, foi uma tentativa de tentar derrotar os nazis nessa região. Do outro lado, temos a destruição provocada por uma bomba atómica na cidade de Hiroshima. Como podem ver, praticamente tudo ficou arrasado, com algumas exceções. Temos ali um edifício que ficou parcialmente de pé, mas a destruição que existe à sua volta é muito exemplificativa daquilo que aconteceu. Isto, claro, para já não falar das centenas de milhares de vítimas que este ataque provocou. A nível económico, pois esta destruição toda só pode trazer coisas muito negativas. Não só porque se destruíram algumas das principais infraestruturas dos países que estavam nesta altura em combate, mas também porque as vias de comunicação foram seriamente danificadas, o que, no seu conjunto, provocou então graves problemas para a economia destes países, que naturalmente depois, quando a guerra terminou, necessitaram de fazer a sua reconstrução, algo de que falaremos depois mais tarde na próxima aula. Agora passamos às consequências geopolíticas. Ora, e numa breve introdução a esta abordagem, e olhando para os países que estiveram na guerra e olhando para vencedores e para vencidos, no caso específico, quando olhamos para vencidos, há uma conclusão que temos que tirar. É que os países vencidos eram todos eles regimes autoritários. Logo, podemos dizer que com o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma derrota de regimes autoritários. Não podemos dizer que houve uma derrota dos regimes autoritários, porque alguns deles subsistiram, nem todos desapareceram com o final da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, olhando agora para os países vencedores, podemos dizer que houve uma afirmação das democracias. Isto porquê? Porque a maioria dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial tinham regimes democráticos. Mas atenção, eu estou a dizer a maioria, eu não estou a dizer todos os países também. Como veremos, existiram exceções. De qualquer maneira, quando se começava a adivinhar o final da guerra, o final do conflito, 3 líderes resolveram reunir-se e tentar começar a planear o que fazer uma vez terminada a guerra. Estávamos em fevereiro de 1945, quando o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, se reuniram numa cidade do Mar Negro, pertencendo à União Soviética, chamada Yalta. Foi a chamada Conferência de Yalta. Vou-vos apresentar agora aqui um excerto das decisões que foram tomadas em Yalta, nessa conferência, e vamos ouvir o que uma determinada pessoa tem para vos dizer. Eu acho que vocês a conhecem de algum sítio. As forças das 3 potências ocuparão cada uma a sua zona dentro da Alemanha. A França será igualmente convidada a tomar a seu cargo uma zona de ocupação. Estamos decididos a desarmar e a dissolver todas as forças armadas alemãs, a julgar e punir todos os criminosos de guerra, a exigir a reparação de todas as destruições causadas pela Alemanha, a extinguir o partido nazi, as leis e as instituições nazis.
Comunicado final dos Acordos de Yalta, 1945. Ora, como podem ver, no início das decisões tomadas em Yalta, fala-se da Alemanha. E fala-se na necessidade de deste país, aliás, ser entregue aos países que estavam reunidos em Yalta, mais a França, que foi convidada para o efeito. E essa divisão que se procedeu à Alemanha tinha como objetivo, como podem ver ali de lado, a sua desnazificação, que significa retirar da Alemanha todos os vestígios do nazismo, e a sua desmilitarização. Ora, em Yalta, isto foi esboçado. Portanto, pensou-se nesta possibilidade. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Isto significa, portanto, não poderia ser já uma decisão muito categórica e muito concreta. Foi necessário esperar pelo final da guerra para, então, se organizar muito concretamente este processo de desnazificação e desmilitarização. Isso aconteceu na Conferência de Potsdam. Potsdam é uma cidade que fica nos arredores de Berlim. E assim, dividiu-se a Alemanha, então, em 4 partes, como vocês podem ver aqui, mas com a particularidade de também a cidade de Berlim ser dividida nas mesmas 4 partes. Agora, não podemos dizer que esta divisão da Alemanha era uma divisão definitiva. Não, era uma divisão temporária que tinha como objetivo, como já vimos, a desnazificação e desmilitarização do país. O que significa que, uma vez terminado esse processo, a Alemanha voltaria a ser uma só. Pelo menos era esse o objetivo. Agora, no que diz respeito ao Estado de Israel, já é diferente. O Estado de Israel foi mesmo criado para ser um Estado efetivo. Foi criado em 1947, já no seio da ONU, da Organização das Nações Unidas, de que falaremos daqui a minutos, e foi criado com o objetivo de dar uma pátria ao povo judeu. Ora, não nos podemos esquecer que o povo judeu foi uma vítima muito particular da Segunda Guerra Mundial, exatamente por viver espalhado por vários países. Estava então chegada agora a hora de dar uma pátria ao povo judeu. Também foi uma decisão que saiu de Yalta, foi a organização de um tribunal. Este tribunal tinha como objetivo julgar criminosos nazis. Aqueles que foram capturados, obviamente, aqueles que foram apanhados, porque houve alguns que morreram, houve outros que se suicidaram, houve outros que fugiram. Dos que foram capturados e julgados em Nuremberg, nós destacamos aqui Hermann Göring, que era o número 2 portanto, do país, vinha, portanto, na hierarquia logo abaixo de Hitler, e Rudolf Höss, que era responsável, era o comandante do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, que foi o principal campo de concentração da época, localizado no sul da Polónia, junto à fronteira com a Checoslováquia. A cidade de Nuremberg é, como podem ver, alemã e situava-se na zona de ocupação norte-americana. Estas 2 pessoas foram condenadas à morte. Só que Göring suicidou-se antes de ser cumprida a pena e Rudolf Höss, sim, foi enforcado. Em 1944, portanto ainda a guerra não tinha terminado, também se tomaram outras decisões mais no âmbito económico e financeiro. Portanto, reparem, há aqui uma preocupação em, antes da guerra terminar, começar já a organizar o pós-guerra. Viu-se isso, portanto, na Conferência de Yalta e vemos isso também agora com a conferência, outra conferência, que é a Conferência de Bretton Woods, que se realizou nos Estados Unidos. Esta conferência tinha como objetivo, então, tomar decisões no âmbito da economia e da finança mundiais. Era preciso definir, depois, quando a guerra terminasse, era preciso definir algumas regras a este nível. Nomeadamente, era preciso estabelecer uma moeda forte, uma moeda padrão, que servisse de referência a nível mundial. Ora, tendo em conta que a maior parte dos países europeus estavam extremamente fragilizados, porque a Europa foi o grande palco da Segunda Guerra Mundial, naturalmente nenhum desses países estava em condições de ver a sua moeda assumir o papel protagonista no futuro.
Portanto, esse papel passou para o dólar, a moeda norte-americana. Por outro lado, foram criadas duas instituições que provavelmente já ouviram falar. Uma delas é o Fundo Monetário Internacional. Este Fundo Monetário Internacional tinha e tem como objetivo ajudar países que tenham necessidades financeiras, ajudá-los nesse sentido. Por seu lado, o Banco Mundial foi criado com o objetivo de ajudar determinados projetos que tivessem como objetivo também o estímulo da economia mundial. Agora vou-vos falar, e é o assunto com o qual depois vamos terminar a aula, vou-vos falar então da ONU, da Organização das Nações Unidas. Antes, aqui uma breve introdução, porque de seguida vou-vos mostrar aqui, portanto, uma peça da escola virtual, mas antes disso falar um bocadinho então da ONU. Ora, a ONU, que ainda hoje existe, portanto é um organismo de caráter internacional que ainda hoje existe, enfim, acaba por resultar um bocadinho também do fracasso da Sociedade das Nações, que foi por vocês estudado já anteriormente na disciplina de História, este ano, no 9º ano, mas uns meses atrás, que tinha como objetivo exatamente, ou pelo menos os principais objetivos da Sociedade das Nações eram basicamente os mesmos da ONU, nomeadamente a preservação da paz. Ora, se houve uma Segunda Guerra Mundial, isso prova que a Sociedade das Nações fracassou. Não conseguiu cumprir o seu principal objetivo, que era preservar a paz. Agora estamos numa Segunda Guerra Mundial e durante o período em que a guerra está a decorrer, naturalmente que muitos dos países presentes, nomeadamente os países aliados, pensam já no futuro em criar uma organização que seja mais sólida e que consiga então preservar de uma vez por todas a paz mundial, ou pelo menos evitar um conflito de caráter mundial como aquele que aconteceu e que então perdurou até 1945. Vamos então aqui ver, enfim, uma peça que nos fala sobre alguns aspectos referentes à ONU. E vamos começar então por ouvir quais são os principais objetivos da ONU. A Organização das Nações Unidas, ONU, é uma organização internacional e entre os seus principais objetivos destacam-se: manter a paz e a segurança mundial, tentando impedir novos conflitos; promover a cooperação social, cultural e económica entre todos os povos; e promover os direitos humanos e liberdades fundamentais do indivíduo. Vamos agora ver os Estados-membros, a evolução dos Estados-membros na ONU. A 24 de outubro de 1945, nascia oficialmente a Organização das Nações Unidas, quando foi assinada a Carta das Nações Unidas pela maioria dos 51 Estados-membros fundadores. Em 1959, faziam parte da ONU 81 países, incluindo Portugal, que aderiu em 1955. Em 1989, a ONU já contava com 155 Estados-membros. Em 2017, a ONU contava com 193 Estados-membros independentes. Adicionalmente aos Estados-membros, há os Estados observadores não membros, como a Autoridade Nacional Palestiniana e a Santa Sé na Cidade do Vaticano. O Saara Ocidental não é representado na ONU por ser um país não autónomo que não tem autoridade efetiva. Vamos passar agora a ver quais são os órgãos competentes que constituem então a ONU. A Assembleia Geral é constituída por todos os 193 membros da Organização das Nações Unidas e analisa os principais problemas internacionais. O Secretário-Geral é o porta-voz da organização, pois estabelece a ligação entre os diferentes órgãos e promove os mais importantes contactos a nível internacional. O atual Secretário-Geral é português, chama-se António Guterres e está no cargo desde 1 de janeiro de 2017. O Conselho de Segurança é o órgão que toma as decisões mais importantes da ONU. É constituído por 15 países, dos quais 5 são membros permanentes: os Estados Unidos, a Federação Russa, a Grã-Bretanha, a França e a República Popular da China, e por mais 10 países eleitos por um período de 2 anos.
O Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão judicial da ONU e pronuncia-se sobre atentados cometidos aos direitos humanos. O Conselho Económico e Social da ONU visa promover a cooperação económica e social entre os Estados-membros e o desenvolvimento a nível internacional. Ora bem, então como pudemos ouvir, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é hoje em dia constituída por 193 países. Tem a sua sede na cidade de Nova Iorque, em Manhattan. E dedica-se hoje, então, a várias funções de caráter internacional. Nomeadamente, ao nível militar, nós temos os chamados capacetes azuis, que são as forças militares ao serviço da ONU e que tentam, então, ter uma posição de evitar, neutralizar determinados conflitos que existem em determinadas zonas do planeta. Mas também ao nível económico e ao nível social, como vimos, através, aliás, da existência do Conselho Económico e Social e de todos os organismos que fazem parte da ONU, existem uma série deles que têm funções muito específicas nessa área, nomeadamente ao nível da proteção das crianças, ao nível cultural, ao nível da alimentação, ao nível da saúde, que naturalmente dão à ONU uma importância muito grande no panorama mundial dos dias de hoje. E pronto, e vamos agora então para a parte final, que diz respeito então ao desafio para a próxima aula. Vamos lá ver então o que é que vos espera para a próxima aula. Ora, a primeira questão que foi aqui colocada é a seguinte. Refere os custos humanos e materiais provocados pela Segunda Guerra Mundial. Ora, se bem se lembram, no início da nossa aula, eu apresentei um esquema no qual apresentava então diversos tipos de consequências da Segunda Guerra Mundial. Ora, quando falamos em custos humanos e custos materiais, estamos naturalmente a falar aqui de determinadas consequências que a Segunda Guerra Mundial trouxe, a nível humano e a nível material. Lembrem-se bem daquilo que foi então aqui falado no início da aula e tentem então apresentar uma resposta a esta questão. A segunda questão indica os motivos da divisão da Alemanha no contexto das conferências de Yalta e de Potsdam. Portanto, a meio da aula, mais ou menos, eu falei aqui da Conferência de Yalta. Apresentei um excerto das conclusões que foram tiradas na Conferência de Yalta e uma delas falava de qualquer coisa em relação à Alemanha. Esse qualquer coisa terá levado à sua divisão. E essa divisão teve um objetivo. Ora, muito bem, tentem lembrar-se então porque que essa divisão foi feita. Foi falada pela primeira vez na Conferência de Yalta, mas a guerra ainda não tinha terminado, se bem se lembram, e depois foi reforçada na Conferência de Potsdam, já a guerra tinha terminado. Portanto, vamos lá ver se lembram porque que ela foi dividida. Depois, temos a pergunta número 3. Indica os objetivos da ONU. Ora, começámos por aí quando falámos da ONU. Portanto, eu fiz uma pequena introdução em que falei exatamente de como é que a ONU foi criada, em que contexto foi criado, falei um bocadinho desse aspecto e depois então foram apresentados os objetivos da ONU. Eu dou aqui uma pista para vocês, enfim, tentarem se calhar ficar um bocadinho mais elucidados. Os objetivos que foram apresentados foram três objetivos. Portanto, tentem encontrar na vossa memória ou nas vossas pesquisas, tentem encontrar então 3 objetivos que hoje estão, portanto, na base da existência deste organismo da ONU. Utilizem, como sempre, digo sempre a mesma coisa, mas nunca é demais recordar, utilizem o vosso material, nomeadamente o manual, para poderem fazer pesquisas para responder a estas questões. Consultem, naturalmente, também alguns sites que vos possam trazer alguma informação mais útil em relação a isto. Na próxima aula vamos continuar a ver qual o clima que se vivia então a nível mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, vai haver aqui uma situação um bocadinho de tensão. Vamos tentar ver o que é que se passou e o que é que levou a esse clima de tensão e entre que nações é que esse clima de tensão se foi desenvolvendo. Até lá, despeço-me, fiquem bem e até à próxima aula.